Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a organização do evento, agradecer o convite e dar os parabéns também pela organização das palestras, que eu não consigo imaginar uma introdução melhor aí para o que eu vou falar do que o que o Max falou, né? Questionando um pouco o papel da tecnologia, assim, trazendo para a gente um pensamento crítico sobre o funcionamento da democracia e o papel da tecnologia nisso. Eu vou falar para vocês sobre o movimento de governo aberto e a minha ideia aqui é apresentar um panorama. Acho que quando você faz uma palestra sobre o governo aberto, você tem várias perspectivas. A gente pode falar sobre o aspecto jurídico, falar de lei de acesso à informação, etc. Você pode fazer uma abordagem mais técnica, falando de, não sei, técnicas aí de ciência de dados, né, de data science ou data mining aplicadas a problemas de governo. Ou a gente pode fazer um panorama meio que do movimento e tentando misturar algumas coisas, entrando em alguns exemplos específicos e voltando. Essa última coisa que eu vou tentar fazer. E vou falar um pouco sobre os desafios que o movimento está enfrentando hoje. E vou tentar dar algumas dicas sobre que rumos a gente pode tomar para melhor aproveitar esse movimento. Quando eu falo movimento de OpenGov, eu estou querendo OpenGov e governo aberto das duas formas. Aqui no Brasil o pessoal acaba usando o OpenGov mesmo. Mas quando eu falo de movimento, eu me refiro não só a desenvolvedores, mas também a agentes de governo, agentes de ONGs e pessoas que estão de alguma maneira trabalhando nessa área de governo aberto e uso de tecnologia para a abertura do governo. Bom, então vamos lá. A ideia de governo aberto é muito simples. Basicamente, é o uso da tecnologia para maior abertura. Essa abertura significa várias coisas, né? Significa, por exemplo, uma abertura de uma direção só, né? O governo publicando, jogando informação para o público. Significa também algum nível de interação, como, por exemplo, o governo solicitando algum feedback sobre serviços públicos. E significa também uma maior participação social, um engajamento na coprodução, na colaboração, como falou o Max, né, de serviços públicos. Dentro desse também está o conceito de dados abertos, né, que é você não só liberar a informação já interpretada, mas também liberar a informação de forma bruta, de maneira que possa ser reutilizada em outras aplicações. E a ideia é que, com isso, eu tenho um governo melhor, seja um governo mais democrático, mais representativo, ou seja, melhores serviços públicos. Só que o movimento OpenGov, ele não nasceu simplesmente para essas melhorias pontuais. A ideia original era, sim, uma revolução, né? Era revolucionar a democracia. Então, se a gente pensar, pensa no que a internet revolucionou, né? Você pensa, por exemplo, o que uma empresa como a Amazon não revolucionou no mercado de comércio varejista, né? Isso para não falar da parte de cloud, não falar todo o resto. Pensa no que o Google não revolucionou em termos de organização da informação. Então, se eu tenho a internet revolucionando tudo, por que não revolucionar o governo? Né? Então, essa era um pouco a ideia, era ter aquele projetão que vai, como o Google quando surgiu, né, acabou com todas as outras buscas, podia ter um aplicativo incrível que vai realmente resolver o problema da democracia. Bastando para isso a gente fazer o aplicativo adequado, né? Então eu vou falar, isso de certa forma começou a acontecer e tem vários aplicativos bacanas. Eu agora vou citar alguns só como exemplo, depois mais para o final da palestra eu vou citar outros mais a fundo, mas você tem vários tipos de aplicações legais que têm sido feitas. Então, por exemplo, aqui no passado teve o Open Copa, falando sobre os gastos da Copa, acho que foi até um pessoal de Brasília que desenvolveu. Alguém conhece o pessoal que fez, não? Enfim, acho que foi o pessoal de Brasília que desenvolveu o Open Copa. Você tem o Escola que Queremos, que permite você escolher, um aplicativo de consumer choice, né, de escolha do consumidor, permite você escolher qual que é a escola melhor para você de acordo com os quesitos que você valoriza. Enfim, você tem o Dom de Reciclo dos nossos vizinhos aqui do Uruguai sobre pontos de reciclagem pública de vários tipos de materiais. Você tem esse projeto de Chicago que eu acho muito bacana, que é um projeto que permite que você denuncie o seu próprio prédio como um prédio que não faz reciclagem ainda, para que o governo vá e obrigue o prédio a reciclar. Você tem um exemplo do Participa BR, que esse aqui é uma plataforma já do governo federal, né? Mas é uma plataforma que para fomentar essa consulta pública e a troca de informação sobre políticas públicas. E por fim você tem o Madison, que é um projeto que ainda está em mas é um projeto que eu acho que simboliza muito esse otimismo inicial do movimento OpenGov, que é basicamente você editar e anotar leis colaborativamente. Então isso é uma coisa que você ouvia, hoje em dia um pouco menos, antigamente você ouvia muito isso. Espera aí, por que eu preciso do Congresso para editar a lei? É só botar tudo no GitHub. E a gente vai, né? Por que eu preciso do Congresso? É só fazer uma wiki. E a gente cria as leis ali na wiki, igual a Wikipedia e pronto. O negócio é um pouco mais complexo. E aí, com o tempo, a gente começou a pensar, será que está funcionando? Assim, esses aplicativos são legais e têm algum resultado, mas será que aquela promessa original de revolução está acontecendo?
né? Será que a gente está tendo mais accountability, né? Accountability no sentido de prestação de contas, né? dos governantes? Será que a gente está tendo isso no Brasil? Ou no mundo, né? Será que a gente está tendo melhores serviços públicos, né? Por causa do OpenGov? E como é que o OpenGov pode ajudar situações calamitosas como essa aqui? Será que um aplicativo ou um conjunto de aplicativos resolve isso? Bom, então, isso aí começou um debate enorme. Eu coloquei aqui uns exemplos só para vocês não precisarem acreditar na minha palavra e ver que o negócio está... Começou a ter um debate enorme assim, pô, será que está funcionando? Então, tanto no pessoal blog, Twitter, no meio acadêmico também, o Álvaro Ramírez, ele é um pesquisador. Os slides estão online, tá? Ele é um pesquisador da CEPAL e ele escreveu um artigo muito influente, que foi exatamente com esse título. Tá, OpenGov é a resposta, mas qual é o problema? O que a gente está fazendo aqui? O que era exatamente que a gente queria resolver com essa história toda? Então, com isso, o que eu proponho aqui é a gente parar, assim, usar essa meia hora que a gente tem aqui na palestra, fazer uma pausa, uma espécie de pausa estratégica e ver o seguinte, tá, o que a gente queria com o OpenGov e o que a gente pode, quais são alguns aplicativos, né, quais são os fundamentos, né, da onde vem esse movimento, quais são os tipos de aplicações existentes. Aqui eu vou entrar numa área mais de exemplo, que talvez até seja mais interessante para o pessoal aí desenvolvedor e que quer aplicar o conhecimento que tem na solução de problemas. E, por fim, como melhorar os resultados. Essa última parte aqui é a mais especulativa e, para mim, sinceramente, eu vou adorar poder debater com vocês, ouvir a opinião de vocês, se não aqui, depois no final lá fora, para ver se faz sentido o que eu estou falando ou se é uma viagem completa. Então, vai ser útil para mim também. Bom, então o OpenGov ele tinha aqueles objetivos macro, né, de revolucionar a democracia, transformar a democracia, mas existem objetivos mais específicos que talvez sejam mais fáceis de a gente trabalhar. Então talvez a gente deva começar a dar um passo atrás. Antes de revolucionar a democracia, vamos tentar melhorar pontos específicos e de repente de acordo com setores específicos. Pô, se eu fizer um projeto que aumente a transparência e o accountability da Secretaria de Segurança Pública daqui do GDF somente, isso já é uma grande coisa, isso já é um grande avanço. Se eu conseguir desenvolver, enfim, algum aplicativo que melhore a eficiência dos serviços, que de repente reduz a metade o tempo que a SAMU chega para socorrer alguém, isso já é também algum benefício. Então, tentar de repente reduzir um pouco a escala da nossa expectativa, esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho importante a gente revisitar alguns fundamentos do OpenGov, né, e da onde vem esse movimento. E eu acho que muita coisa que é feita hoje é colocada na conta do OpenGov, se espera que o OpenGov, que esse movimento resolva, mas na verdade são coisas que já vêm acontecendo há muito tempo. E é importante ter esse histórico para ver o que já deu certo e o que não deu. Então, eu vejo o OpenGov como tendo três grandes fundamentos ou três grandes insumos, né? A parte tecnológica, a parte técnica de governo, que eu vou explicar um pouco diferente, e a ideia de governo como governança, que é mais na linha do que o Max falou também de colaboração. Bom, a parte tecnológica eu vou passar rápido, mas basicamente assim, a gente tem décadas aí de desenvolvimento da área de governo eletrônico, né, que é um pouco mais da área de onde eu venho. Então a gente tem uma experiência em TI, tem um conjunto de dados, né, parte do movimento de OpenGov de dados abertos, por exemplo, ele só é possível porque você já tem essa tradição de governo eletrônico, você tem essa massa de dados. E por fim, tem um conceito no governo eletrônico que é muito importante para o movimento de OpenGov e que no Brasil eu acho que não está muito, que é o conceito de governo como plataforma. Então é o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Vocês devem ter usado aí o aplicativo da Receita Federal de preenchimento do imposto de renda, né? Então você tem esse aplicativo. Vou dar a minha experiência pessoal. Eu uso esse aplicativo, tem uma série de funções lá que eu não uso. Por exemplo, ganho de atividade rural, eu não uso. Então eu como cidadão, eu entendo que eu estou pagando por uma funcionalidade que eu particularmente não estou usando, né? Via imposto. Mas isso é o de menos. Tem uma série de outras funcionalidades que eu gostaria que tivessem ali e que não tem. Por exemplo, quando você está ali na véspera, sei lá, 11 da noite, terminando de preencher e surge uma dúvida, por que eu não tenho um botão ali para perguntar para um contador em tempo real uma dúvida que eu tenho? Eu pagaria por isso, não sei, R$20 uma consulta. Por que não? Por que, por exemplo, o programa ele não usa Analytics, né, conceitos de mineração de dados, com o histórico da Receita Federal, para me dizer qual é a chance da minha declaração cair na malha fina? Ele poderia chegar lá e me dizer, olha só, você está incluindo todas essas despesas médicas aqui, só que você só está ganhando R$200 com isso, e você está aumentando em 50% a tua chance de cair na malha fina. Você tem certeza que você quer fazer isso? De repente, para mim não vale a pena. Então essas são funcionalidades que eu gostaria que tivesse, mas não podem ter, eu não posso ter, porque o governo faz a entrega final do produto e não pensa o imposto de renda como uma plataforma. O governo poderia, por exemplo, criar uma plataforma, uma infraestrutura de serviço e deixar o mercado desenvolver aplicativos de preenchimento de imposto de renda. E com isso, além de fomentar um mercado com isso, ainda poderia fomentar de outras formas. Por exemplo, o que você gastar comprando software, você pode abater do próprio imposto.
Pode ter uma série de ideias assim para você fomentar isso. E ninguém aqui é obrigado a concordar com a minha preferência do programa, mas a ideia de você ter um mercado é exatamente você atender às distintas preferências, né? Então essa é a ideia de você começar a pensar o governo como plataforma. Então às vezes a gente no governo é muito empolgado em fazer o aplicativo final para o usuário usar e de repente, para o cidadão usar, de repente esse não é o melhor caminho. De repente o melhor caminho é você fazer essa plataforma de serviço, estabelecer um padrão, né? O mercado desenvolver a última milha da aplicação. A outra parte de tecnologia, enfim, aí tecnologias existentes aí, que vocês já conhecem. Eu só vou mencionar um ponto aqui mais detidamente, que é a ideia de User Generated Content, né, que o Tim O'Reilly ele coloca isso como uma das grandes coisas da Web 2.0. E aqui isso aqui tem muito a ver com o que o Max falou sobre essa mudança de comportamento e tal, que é a ideia de que você não quer ser só um consumidor passivo, você quer participar da construção do negócio. Então, se eu participo da construção da Wikipedia, do Facebook, e etc., por que eu não posso participar também da construção do governo, né? Bom, o segundo elemento é a técnica de governo, e aqui eu tinha chamado isso até de tecnocracia, mas um amigo meu falou, pô, tecnocracia é uma palavra muito, tem uma conotação meio negativa, meio elitista e tal, então eu estou chamando de técnica, mas isso está um pouco presente no OpenGov, né? Se você vai fazer um aplicativo, pressupõe-se que você conheça alguma coisa de logística de transporte, né? Que você está familiarizado com a área. Então esse é um conceito simples, mas que é uma valorização da técnica que eu acho importante colocar. E o segundo ponto é a ciência de dados. Tá? Isso é uma coisa que não é parte do OpenGov em si, mas por causa da disponibilidade de dados abertos, ou melhor, é parte do OpenGov, claro, mas não nasceu com o OpenGov, isso tem uma longa história. Como exemplo, isso aqui é um trabalho de 1860 em Londres, em que havia uma epidemia de cólera, e um médico começou a geolocalizar os casos de cólera, e basicamente fez uma análise de cluster, né? Uma análise aí de geolocalização, e descobriu que tudo estava girando em torno de um fosso de água. Na época não se sabia que a cólera era transmitida pela água, ele mesmo fez o estudo da água e não encontrou nada, mas ele falou, cara, só pode estar vindo daqui, porque olha o mapa, né? Então foi um estudo bacana. Esse aqui é um outro estudo bacana que foi feito em Chicago, vai pulando agora para o presente, né? Esse foi feito recentemente. Eles recebem muitas denúncias de restaurantes, né, que estão abaixo das condições sanitárias mínimas. E eu otimizo a minha ida, eu não tenho como fiscalizar todos. Então a minha ideia é, eu quero ir nos piores primeiro, para poder já tirar esses caras de circulação e proteger a população. Então eles fizeram uma análise robusta aí de ciência de dados e conseguiram aumentar em muito a chance de pegar um cara nas primeiras fiscalizações. Então isso é parte do OpenGov, mas isso em si não tem necessariamente a ver com o movimento de OpenGov. Isso aí são técnicas de data mining que o governo já poderia usar há muito tempo, né? Não sei se acho que no Brasil a gente está um pouco atrasado nisso, mas a gente já poderia usar isso há muito tempo. Bom, e por fim, o último elemento é o elemento do governo como governança, né? Esse elemento é essa parte mais colaborativa que a gente ouviu na palestra do Max, e um conceito fundamental aqui é separar a responsabilidade de provimento. Isso tem a ver com o governo como plataforma também, tem a ver com toda a área de OpenGov, né? Que é o seguinte, uma coisa é eu ser responsável por exemplo, garantir que toda criança tenha acesso à educação gratuita. Outra coisa é eu fazer o provimento direto disso. Eu posso garantir acesso à educação terceirizando, posso garantir acesso à educação dando voucher para que as crianças possam ir para a escola, enfim, você tem uma série de formas de prover o serviço. Então, a gente tem uma forma atual, que é essa forma mais burocrática de prover o serviço, né, que é eu vou prover educação pública, então eu vou construir um exército com milhares de escolas para fazer esse provimento direto, essa é a forma mais burocrática. Eu tenho uma forma que seria quase oposta disso, que é deixar tudo para o mercado. Então, assim, o mercado se tem gente que só pode pagar R$50 para ter aula, vai ter escola cobrando R$50. Eu, obviamente, não concordo com isso, mas é uma visão de mercado. E você tem uma visão intermediária, que é a visão que está muito associada ao OpenGov, que é a visão do governo como governança. Então, o governo como governança é o seguinte, eu vou usar as melhores ferramentas que existem. Então, se num determinado momento é melhor, se numa determinada região é mais fácil fazer concurso público e montar uma escola direto, eu faço isso. Se em outro lugar eu já tenho um mercado tão eficiente que a única coisa que eu preciso é regular, é garantir que nenhuma escola fique abaixo do nível, eu vou fazer isso também, que é você usar distintas estratégias. E isso aqui é o que abre caminho também para desenvolvedores e a comunidade OpenGov comece a participar. Então, por exemplo, se eu tenho aplicativos ou empresas de startup cívicas, né, como se chama, empresas dedicadas a solucionar problemas públicos, fazendo coisas bacanas, eu como governo não preciso fazer o meu concorrente. Eu posso, de repente, aproveitar, fomentar esse mercado e ajudar essas empresas a resolverem esses problemas de maneira mais eficiente.
Bom, então eu acho que nós, nesse aspecto todo, né, então já terminei aí esse mapa do OpenGov, eu acho que a gente da TI, o que a gente pode fazer? Né? Eu acho que a gente tem uma função social. Tá? Essa piada aqui é meio sem graça, mas... Essa piada quem não programa não entende e quem programa acha bobo. Então é uma piada... Enfim. E eu acho que a nossa função é conectar... Oi? A nossa função Tá compilando aqui. A nossa função é conectar essas partes. Né? Eu acho que a gente tem a base tecnológica, a gente tem uma familiaridade ou uma facilidade com essa parte mais técnica de ciência de dados, etc. E basta a gente encontrar causas com que a gente se identifique e a gente pode acelerar isso. Então hoje, assim, o desenvolvedor, assim como um advogado, um médico, o desenvolvedor tem uma função social de poder, de repente, ajudar uma ONG a usar dados para melhorar o seu próprio trabalho. Bom, então eu vou passar aqui rapidamente por alguns exemplos que eu acho bacana. E eu fiz uma divisão aqui de áreas de aplicativos só para meio que fomentar, fazer uma espécie de brainstorm aqui com vocês. Bom, eu tenho aplicativos básicos assim, de informação, então eu gosto muito desse aplicativo que é uma visualização maneira da criminalidade em Chicago. Eu não vou entrar a fundo porque a gente não vai ter tempo. Eu tenho essa aqui que é uma visualização muito legal também sobre a mudança dos horários do metrô, né, em Illinois, que foi uma visualização muito legal para você identificar as rotas que você pega, de onde para onde você vai, o que vai mudar no trajeto. Eu tenho aplicativos que são de informação, mas que tem uma causa específica. Então esse eu coloquei aqui por causa do distritão, né, do debate atual que a gente está tendo sobre voto distrital. Gerrymandering, né, significa você artificialmente manipular os distritos para você ganhar mais distritos. Então se eu sei que eu tenho um distrito em que eu tenha, por exemplo, uma margem muito grande, tá? E nesse outro aqui eu estou perdendo por uma margem pequena, eu redesenho o distrito para eu ganhar nos dois. Eu coloco uma parte da população, então isso é uma prática de manipulação política. O que esse site fez? Ele deixou você manipular isso. Então, de certa forma, é um aplicativo só de transparência, mas ele tem claramente uma causa que é conscientizar as pessoas sobre o problema que isso traz. Né? Eu tenho esse outro também, que é para aumentar uma espécie de um programa social americano, dizendo o quanto que a economia local vai ganhar. Então, você pode ver o seu bairro, quanto que o seu bairro vai ganhar em termos de gastos e de renda se você aprovar isso. Então, é uma forma bacana de você fazer as pessoas se conscientizarem sobre o possível benefício disso. O que eu acho legal desse aplicativo, e eu vou falar sobre isso no final, é que ele não é um aplicativo passivo. Ele tem uma chamada à ação, que é uma forma fácil de você conectar o teu representante no Congresso para votar a favor. Então isso, ele na mesma página ali, com experiências assim, com o UX bom, né, uma experiência do usuário boa, ele já encaminha você para ter alguma ação. Enfim, aplicativo de escolha do consumidor. Esse novamente o pessoal do Uruguai aqui fez um muito bacana sobre dados hospitalares. Enfim, tem vários sobre o hospital, tem um na Inglaterra que fala inclusive da taxa de sucesso das cirurgias dos hospitais. Enfim, tem vários nessa área de saúde. Tem aplicativos que são mais de protesto. Então esse aqui é muito bacana. Esse foi nos Estados Unidos, quando o orçamento não é aprovado, o governo não pode gastar, ele só pode gastar em serviços essenciais. Então o governo desliga. Boa parte do governo desliga, né? O shutdown. Uma observação bacana, aliás, que eu sempre gosto de fazer é o seguinte: o site, por exemplo, o site de uma agência americana, de um departamento, ele é uma coisa tão viva, que quando a agência desliga, ela desliga o site também. Então o site não é aquela coisa estática que você manda a TI fazer. É um produto vivo que você mantém, então se você não está mais trabalhando, você tira do ar. É um conceito diferente de pensar a comunicação social, né? E aí esse projeto aqui, o projeto é muito engraçado, era Drunk Dial Congress, né? Ligue para o Congresso bêbado. Então beba antes. E ele tinha um botão que realmente funcionava. Você colocava aqui eu não lembro se era o seu telefone, depois o nome do seu congressista, ele fazia a ligação e fazia um callback para você, e eu testei e funciona mesmo. E aí atende um cara do gabinete do congressista. Esse é um outro projeto que surgiu, Tem Merda na Água, é um projeto que surgiu aqui no Rio na época da Copa e da Olimpíada, que raspa dados em PDF do governo do Rio, então os dados são verdadeiros. Basicamente é uma crítica, em vez de falar assim, a água está suja ou está limpa, ele já joga assim uma coisa mais na lata, assim, já meio que tem um quê de protesto claro aí, né? Enfim, tem aplicativos aí já mais na linha do engajamento, da colaboração, da coprodução. Esse é um projeto muito bacana, que é o seguinte: quando neva muito, né, os bombeiros não conseguem mais ver os hidrantes. Né? A neve cobre os hidrantes. Isso sem falar o tempo que você teria de limpar a neve de volta do hidrante para depois apagar o incêndio.
Então esse aqui é um projeto que permite que o cidadão adote um hidrante, então ele vai se comprometer em sempre limpar a área daquele hidrante. Tem vários aspectos de gamificação aqui, você pode dar um nome para o hidrante, eu estou fazendo isso em homenagem ao meu bisavô e tal. Você pode combinar o horário de fazer coisas junto. Então tem várias estratégias desse projeto que é muito bacana. Então é uma forma de coprodução. A gente poderia muito bem dizer assim, não é função minha fazer isso é a função do governo, mas a gente sabe que o governo vai fazer tudo e que a gente tem que assumir uma parte e em alguns casos a gente pode fazer facilmente, como esse. Esse aqui também é legal, é mais ou menos assim um marketplace, né, gratuito, não é cobrado, em caso de tragédias, para as ONGs dizerem o que elas estão precisando, você dizer como você pode ajudar, que tipo de esforço você pode contribuir. O Nextdoor é uma rede social de vizinhos, e esse aqui é muito interessante. Quando você se cadastra, você não está ativo até você receber em casa uma carta com código. Isso é para se certificar que você mora no bairro mesmo. E aqui tem vários casos de polícia usando isso para segurança pública. Então a polícia comentando na rede, olha, acabou de ter um assalto na rua tal, e você está ali sabendo. As pessoas também que se comunicam com a polícia aqui, então tipo, olha, tem um carro suspeito passando não sei aonde. Então assim, aplicativos mais localizados, né? Por fim, você tem prestação de serviço, né? Esse é um aplicativo que eu acho muito bacana, porque ele supre bem o governo com uma startup cívica suprindo uma lacuna do governo. Esse aqui permite que você preenche uns campos muito rapidinho, assim, sua renda, quantas pessoas moram com você, onde você mora, alguns dados básicos assim, e com base naquilo, ele te diz todos os programas sociais americanos aos quais você tem direito. Então isso aqui, se você pensar, eu não sei aqui quem tem experiência dentro do governo, cara, eu não consigo imaginar o governo, qualquer que seja ele, parando para ver cada ministério, quais programas sociais você tem, para chegar a juntar tudo isso, para fazer um site que vai assim, em um segundo te dar uma... Isso simplesmente, o governo é muito pesado para isso. O governo simplesmente não... Isso é o que eu falei no início, aquela última milha que o governo não tem como prover. Então é muito melhor deixar todos os ministérios colocando... obviamente em algum tipo estruturado, os dados sobre seus programas sociais e deixar startups cívicas fazendo essa última milha, né? Esse aqui também é um outro exemplo disso também. Quando você comete uma infração quando menor, você fica com uma ficha criminal que ela é limpada depois que você vira maior nos Estados Unidos. Só que isso não é automático, você tem que solicitar. E muita gente não solicita. E às vezes você continua com a ficha lá, o empregador sabe que você cometeu aquela infração como menor porque você nunca pediu para limpar. E quando que o governo, com todas as prioridades que ele tem, vai parar para fazer um aplicativo para ajudar você a limpar a sua ficha? Né? Então esse é mais um exemplo de como que um desenvolvedor independente ou uma startup cívica vai terminar essa última milha aonde o governo não vai. Esse aqui é um outro caso muito bacana também. Isso foi feito pelo Chicago Tribune, que já é um jornal, né, já uma empresa de mídia maior. Eles pegaram dados de 4 milhões de multas de passar no sinal vermelho, né? Multas por passagem no sinal vermelho, lá em Chicago. E aí o que eles viram foi o seguinte, eles começaram a ver uns surtos assim, de multas. Eles falaram, cara, não tem cabimento você ter um surto de multa em um dia assim. O que é? Passou uma carreata e todo mundo decidiu furar o sinal vermelho? Tinha essa coisa que não tinha lógica. Isso aqui, cara, acabou gerando uma mega investigação. Até hoje eles não sabem se foi falha tecnológica ou se foi corrupção mesmo, né, se alguém estava inflando as multas ali, até hoje está um debate nisso. Mas o bacana é que isso aqui não é só a análise. Eles já fizeram a análise e fizeram um aplicativo também para você já solicitar vamos dizer, a reposição da sua multa, porque a maioria não pediu reposição, a maioria vai... A multa custa $100, para vocês terem uma ideia. Então a multa não é cara, mas para o padrão americano não é nem tão absurdo assim. Então muita gente foi pagando sem nem checar. E aí eles fizeram um aplicativo para permitir que você... Então você consegue imaginar o departamento lá envolvido na corrupção e tal, vou fazer um aplicativo para você pedir o seu dinheiro de volta? Né? Então esse é o tipo de coisa que uma startup cívica também pode complementar. Por fim, a gente tem alguns aplicativos mais de deliberação democrática mesmo, né? Esse We the People é o clássico americano, é um programa da Casa Branca, que você pode petição online, e conforme isso atinge um determinado número mínimo de votos, a Casa Branca é obrigada a analisar e responder. Como tudo pode ser bagunçado, né? Pode sofrer uma zoeira, como se diz, uma das petições mais votadas na história foi a construção daquela Death Star. Sabe aquela arma da Estrela da Morte?
O cara pediu isso, falou, olha, eu quero que os Estados Unidos construa dessa até 2018, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele tava chegando no número máximo, cara. Tava chegando no número mínimo e a Casa Branca tem que analisar. Aí eu achei, você vê assim também a maturidade da relação do governo com a sociedade. Antes de chegar no número máximo, eles falaram, tá, a gente vai analisar. E os caras deram uma resposta séria, cara. Ele falou assim, olha, primeiro lugar, esse negócio custaria 25, sei lá, quinquilhões de quinquilhões, um negócio assim, absurdamente caro. Eles deram uma resposta séria. Falaram assim, segunda coisa, a política pública do governo Barack Obama não suporta a destruição de outros planetas. Terceiro ponto. Assim, eles começaram a dar uma resposta. Então, assim, não basta só a aplicação, você tem que incorporar a aplicação no negócio. O cidadão não pediu isso, você tem que então responder de uma forma séria por que você não vai fazer isso, né? Você tem o AppGree que o pessoal está usando também para consultas rápidas de opinião, então tem partidos políticos na Europa usando isso, né? Você posta uma consulta ali, vê o que seus filiados usam, enfim. São aplicativos de deliberação, tem o Vote na Web também que você pode votar, e aí você vê um pouco até o que o Max falou, né? A maioria acaba às vezes eliminando, a maioria absoluta acaba às vezes eliminando o direito de minorias, é por isso que a gente tem certos controles para amenizar isso. E por fim, você tem aplicativos de novos negócios. Isso aqui é uma das áreas que eu acho mais bacana a gente aproveitar. Então, por exemplo, esse Smart Procure, eles pegaram basicamente dados abertos de compras públicas nos Estados Unidos e eles vendem BI para empresas. Então, assim, a sua empresa vende caneta esferográfica. Cara, com isso aqui, eu sei quais são os governos que compram mais caneta, quando eles compram, com que frequência. Então, assim, você tem aí já o lead certinho. Então, você imagina um país com mais de 5 mil municípios como o Brasil, quanto não vale para uma empresa ter um mapeamento desse de quais cidades compram mais o meu produto? Então, esse é um negócio bacana. Você tem o Climate Corporation, que usa de previsão do tempo para ajudar no planejamento de safras, e com isso eles vendem seguro também. Você tem o AlderTrack, que é um site que usa dados abertos para dar assim, micro notícias sobre a política local de Chicago, também num serviço vendido. Você tem o Spot Hero, que é um serviço de vagas que usa também dados abertos sobre vagas na cidade e, enfim, permite que você pague por aqui. Enfim, está carregando aí, mas eu acho que o conceito é bem simples, né? E por fim, você tem que eu acho que tem um potencial enorme e talvez sejam os aplicativos que num país como o Brasil talvez tivessem um funcionamento muito legal, que eles misturam várias dessas coisas e aproveitam um ecossistema já existente. Então esse aplicativo na Índia, chamado I Paid a Bribe, né, eu paguei um suborno, né, eu paguei uma propina. E ele mapeia o pagamento de propina. Só que ele não faz só isso. Ele faz campanhas ele tem programas com os governos, eles prestam consultoria na área de promoção da ética. Então você vê que eles atuam em toda a cadeia de negócio da corrupção ou da anticorrupção. Então não é só um mapinha lá para você preencher e tá, o que eu faço com isso agora? Não, eles usam esses dados para outras coisas. Começou no Egito, acho que agora já tem outros países, para combater o assédio sexual. E eles fazem uma coisa muito parecida também. Eles são uma ONG estabelecida nesse campo, eles interagem com o governo, eles fazem campanhas públicas, quer dizer, já existe um ecossistema e eles usam um aplicativo só para dar aquele gás a mais na coleta de dados. Bom, então, voltando à nossa ideia, para terminar aqui, voltando à nossa ideia original, então, para que a gente precisa do OpenGov, né? Por quê? Aí eu já comentei sobre esses pontos aqui, mas vamos só revisitar aqui como resumo. O governo não vai prestar o serviço com a customização adequada, né? Essa última milha ele dificilmente vai fazer, né? O governo, isso aqui também é óbvio, ele pode não querer adotar uma política, ser um projeto, uma coisa que seja contrária ao interesse dele. Então, que é o exemplo que eu dei das multas, né? Então, com dados abertos e com o governo aberto, a gente consegue fazer isso. E, além disso, trazer interpretações plurais, né? Eu acho que o dados abertos permite que cada um interprete aquilo de uma forma diferente e isso acrescenta uma riqueza na nossa avaliação e solução de problemas públicos. E, por fim, gerar inovações e gerar novos negócios. Então, acho que esse é o campo. Então, é um pouquinho menos do que aquela promessa de revolução na democracia, mas eu acho que é uma coisa mais condizente com o que a gente pode fazer. E, por fim, acho que esse é meu último slide aqui, para onde que a gente vai com o OpenGov, né? Como é que a gente pode melhorar um pouco os aplicativos que a gente tem feito, inclusive no Brasil? Essa é a parte mais especulativa, como eu falei, eu adoraria ouvir aí a opinião de vocês. Primeira coisa aqui, eu acho que é uma chamada à ação. Eu acho que aplicativos assim, eu vou fazer uma visualização massa sobre um problema social. Tá, e o que eu faço com isso? Eu, cidadão, né?
Eu acessei, o que eu faço com isso agora? Eu acho que a gente tem que ter alguma chamada a ação, fazer coisas de interface maneiras, usar conceitos de gamificação, alguma coisa que cause algum tipo de mudança, né? Outra coisa, eu acho que é aplicativos que foquem em problemas determinados. Acho que assim, não, vou fazer um aplicativo que agora as pessoas vão poder discutir tudo que elas querem protestar e aí a gente vai fazer redesenhar a reforma política do país. Acho que isso pode ser um pouco demais para um projeto de OpenGov. Eu acho que focando em aplicativos específicos e, por exemplo, com um ecossistema vibrante. Então, de repente, você está numa cidade que, sei lá, a área de saúde, pô, você sabe que tem uma corrupção danada, ninguém liga para nada, o secretário não está nem... De repente, um aplicativo vai ajudar. Bom, talvez até seja como combate, né? Mas talvez não seja uma área que o aplicativo vai ajudar. Agora, de repente, você tem uma outra secretaria onde o pessoal está empolgado, o governo está liberando um monte de API, tem um monte de dados abertos. De repente, essa área aí, o que está faltando realmente é um pouco o trabalho de desenvolvedores de pegar e levar isso a um passo adiante. Eu trabalhei em vários projetos de Open Data e OpenGov e eu hoje, se eu fosse fazer um projeto desse, eu procuraria, por exemplo, uma ONG do tema. Então, se eu sou interessado no tema de segurança pública, vou conversar com ONG de segurança pública, chegar lá e falar, olha, eu tenho 5 horas por semana para doar de desenvolvimento, o que vocês precisam? O que está faltando? Que tipo de dados você tem? Como é que a TI poderia te ajudar? Eu acho que com isso, o nosso esforço ele é muito mais potencializado do que se a gente isoladamente faz uma visualização lá. E por fim, a parte de colaboração. Eu também acredito nisso, acho que a gente tem que procurar e cavar no governo essa colaboração. Vocês vejam os exemplos que eu dei, vocês vejam o exemplo da Estrela da Morte, né? Como que tem um respeito mútuo aí nesse processo de colaboração. E eu acho que esse é o caminho para a gente ter aplicativos mais bem-sucedidos e para que o OpenGov consiga realizar alguns desses objetivos de melhorar a democracia e de melhorar os serviços públicos. Obrigado. Fechado para a gente, né? A gente às vezes libera alguma base de dados que a gente acha interessante, relevante para explorar, mas a gente tem essa impressão de que a gente se sente um pouco capaz. Assim, na sua opinião, o que você acha que pode ser feito? Cara, eu acho que isso é verdade, eu acho que está começando, eu acho que as pessoas que estão fazendo dados abertos do governo, dentro do governo, né, tem uma dificuldade danada de fazer o hackerismo interno, né, vamos dizer, de fazer essa abertura interna. Gente que ainda não percebe a importância da transparência, então você ouve coisas assim, você está conversando às vezes numa reunião, você fala, mas esse dado é público, a gente tem que abrir isso. Não, público não está aberto. Então você ouve coisas assim, não, é público, mas você tem que pedir, mas é muito mais fácil. Então assim, eu concordo com você e que a gente tem que procurar formas de fazer isso. Por exemplo, uma forma, que o Paulo Salles falou, o secretário de Ciência e Tecnologia, uma forma é ver ciência e tecnologia. Então vamos defender isso, por exemplo, nesse plano de tecnologia que ele falou que está fazendo, nesse plano sistemático, vamos defender lá um ponto de governo aberto como desenvolvimento? Né? De repente a gente começa a tentar por outras vias. Eu acho que a lei de acesso à informação é uma forma boa também. Acho que a gente explora muito pouco a LAI. O que eu tenho visto hoje de LAI, de pedido, a maioria assim, é pedido para capa de jornal, é coisa para você quer achar um escândalo, quantidade de viagens de não sei quem. Isso é importante também, tá? Isso eu acho que traz transparência, mas eu acho que a gente tem muita coisa que a gente poderia pedir sobre lei de acesso à informação. E uma outra coisa, eu acho que é a gente se reunir mais, o movimento OpenGov, deixa eu dar a minha experiência lá em Chicago, tá? O pessoal do movimento se reunia toda terça-feira à noite, tinha uma reunião semanal, ia assim muita gente, 40, 50 pessoas, ia desenvolvedor, designer, gente de ONG, ia às vezes investidor, e a gente da cidade, né, o Chief Data Officer, que é o chefe de dados. Para começar, a cidade tinha um Chief Data Officer. Então você olha a diferença, né? Para você ver. Mas o cara ia lá na reunião. Então, às vezes, o cara na reunião falava, o que vocês precisarem de dados, vocês falam comigo que eu estou. Então, assim, eu acho que isso é possível de alcançar aqui também. Mas eu acho que está faltando essa visão. Então, uma das formas que eu pessoalmente estou tentando viabilizar isso é organizar um encontro aqui em Brasília. Eu acho que se a gente fizer esse encontro, nem que seja uma vez por mês, a gente começa a ter um grupo chegar no governo e falar, olha, nós somos o grupo tal, e a gente está dizendo o seguinte, olha, é simplesmente inconcebível que em 2015 você não tenha esses dados abertos. Então eu concordo com você,
Eu acho que o pessoal que está trabalhando de dentro do governo para abrir existe, mas é minoritário, ou também é muito novo e não tem os cargos necessários para mandar abrir. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem algumas formas de pontualmente conseguir dar a volta nesse obstáculo. Beleza? Ouvidoria é um caminho. Ouvidoria pode ser. Olha, a Light tem funcionado bem, né? Não sei se você já teve alguma experiência, já teve negativa, De quê? Em termos de formato ou de negação mesmo? De negação mesmo. É mesmo, enfim, talvez a ouvidoria, o recurso, aí é uma coisa... Tem um projeto que eu estou trabalhando também, que é o seguinte, eu acho que muitas vezes o cidadão e até desenvolvedores não sabem nem que dados o órgão tem para poder pedir. Né? Então, a gente está trabalhando num projeto de liberação de metadados. Tá, você não vai me liberar os dados, você acha que tem um monte de dados que você não pode liberar e tal, mas pelo menos você vai me liberar o nome dos datasets e o nome das tabelas que você tem. Então, com isso, eu consigo, aos poucos, né, saber o que o órgão tem. Tem um monte de dados, às vezes, que seriam excelentes para trabalhos de novos negócios, ou até de aplicativos, qualquer aplicativo, sabe que o dado existe lá. Né? Então, eu acho que essa é uma limitação, com certeza, e, enfim, tem esse problema, né? Mas pelo modelo dá para entender o negócio. Pelo modelo você já começa, exatamente, é verdade. Então já seria alguma coisa, né? Bacana. Esmagadora, a maioria dos exemplos que você colocou são todos de sites estrangeiros, aplicativos estrangeiros. Como é que está isso aqui no Brasil? Cara, tem muita... No início eu coloquei alguns sites, eu coloquei alguns exemplos no Brasil. O que eu vejo no Brasil é que ainda está faltando um aspecto, eu acho que falta mais de institucionalizar o movimento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vários desses aplicativos que eu dei aqui, eles só funcionam porque eles têm uma infraestrutura de doadores que bancam, porque eles têm uma ONG por trás, ou porque eles têm um programa universitário por trás. Então, assim, se você for ver, por exemplo, pega aplicativos que foram desenvolvidos assim, vai no portal da transparência do Brasil e tem lá aplicativos, vê quantos ainda estão no ar. A maioria não está mais no ar, porque o desenvolvedor faz aquilo no hackathon, se empolga, depois vai, aí depois já não paga mais o domínio, já o hosting já começa a pesar, fica caro. Então a gente tem um problema de institucionalização. Acho que essa é a principal diferença, na minha visão, de por que o movimento aqui não está tão vibrante quanto o movimento aqui. Agora, vamos ser honestos também, vamos ser justos, melhor dizendo. Chicago é uma das cidades que está mais avançadas, uma das mais avançadas cidades nessa área de OpenGov e Open Data. Assim, é uma cidade referência nisso, né? Chicago e Filadélfia. Então também a gente está fazendo uma comparação aqui com o que tem de melhor. E o meu objetivo com isso foi realmente trazer uma coisa nova para dar uma inspiração para a gente. Política pública de incentivo. Cara, política pública de incentivo, o prefeito de Chicago, ele colocou isso como uma das coisas principais. Enfim, contratou um Chief Data Officer. Você começar a ver assim, tudo que a cidade faz nesse aspecto, contratou um chefe de tecnologia também, né, um CTO, que, pô, eles estão fazendo um projeto de internet das coisas, né? Eles estão instalando, por exemplo, tem um projeto novo da cidade agora, que eles estão pensando não só o governo como plataforma, naquele conceito que eu falei antes, mas eles estão pensando a cidade como plataforma. Então, por exemplo, por que eu não posso ter um sensor na esquina que me diga quantas pessoas... Né? Por que eu não posso ter um sensor que me dê o microclima de cada bairro? Então, eles estão fazendo um projeto agora de instalar sensores em toda a cidade. E esses sensores vão ter APIs que você vai poder usar para desenvolver coisas. Então, assim, eles estão pensando eu recomendo muito para quem quiser ler se eu não me engano, se chama Chicago Tech Plan, Plano de Tecnologia de Chicago, alguma coisa assim. E ler o plano da cidade, você vê que, cara, o governo aberto está ali de cima a baixo. Então, por que isso? Acho que, enfim, pessoas ali que realmente valorizam isso, que veem o valor disso e que decidiram bancar isso. E eu acho que Brasília teria um potencial enorme para isso também. Se a gente tivesse todo esse acesso a dados e APIs, etc., né, a gente está aproveitando isso também. Opa. Tinha um exemplo muito bom aqui brasileiro, o Concede, que acabou. Eu não conheço esse não. O que era? Era um congresso muito grande aqui de software livre, a Caixa, o Banco do Brasil, várias empresas, o Certo. Entendi. Tem muito software livre ali que poderia ser apresentado várias dessas ideias. Uma coisa interessante também, você falou isso, eu me lembrei, tem a ver até com a pergunta do colega ali, que é o seguinte, existe um debate muito grande no movimento OpenGov no Brasil,
que não existe lá fora, que é o seguinte, aqui existe um movimento que acha que OpenGov é uma coisa social, que não tem nada a ver com ganhar dinheiro, e que ganhar dinheiro com isso, inclusive, é errado. Dados abertos, está usando dado público para fazer dinheiro. Então tem essa visão. E tem uma outra visão que acha que não, que isso aí é oportunidade de empreendedorismo. Né? Assim, uma estrada também é uma plataforma. Né? O governo constrói uma estrada para eu desenvolver sobre a estrada qualquer negócio que eu quiser, e o dados abertos seria a mesma coisa. Eu acho que lá pelo menos nos Estados Unidos, esse debate já existe, eu já presenciei esse debate, mas assim, ó, a esmagadora maioria pensa o seguinte, cara, dado é aberto, cada um faz o que quiser com ele. Ponto. Então, assim, não tem... É um debate que acaba, assim, em 2 minutos, entendeu? Mas aqui ainda tem isso, não, a ideia, o negócio é a revolução da democracia, etc. Eu acho que está faltando uma abordagem mais, de repente, institucional e mais pragmática para a gente, né? Opa, fala. Fala aí. Tem um site, políticos.org.br, que eu acho interessantíssimo, assim, ele ranqueia os políticos... É o ranking de políticos, é bacana. Mais legais. Não, é muito, o ranking de políticos é bacana também, e ele é legal porque, inclusive, ele traz uma métrica, né, de, sei lá, de ausência ou de algumas coisas assim, que, então, assim, ele tem um valor agregado aí que não é só descrição de informação, ele também te traz algumas informações extras, é bacana. Foi, né? Gente, muito obrigado. Valeu.